Olá, tudo bem com vocês? Estamos no Pode Seguir, o podcast da associação mais interativa do Brasil. Um prazer estar com vocês aqui de volta. Gente, e quem está comigo? Meu fiel escudeiro. Boa tarde, Luiz Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Claudão. Boa tarde você que está nos assistindo aí. E essa camisa aí, irmão? O que está acontecendo? É isso daí, é a parceria da Implantar e a Assegura, hein? Tem novidade, não tem? Tem novidade. Você, indique um amigo. Se o seu amigo fechar qualquer plano de internet aqui da Implantar, cinquentão no seu bolso. Dinheiro vivo, no Pix. Clim, clim. Cai na hora. Coisa boa, dinheiro assim, né? Nossa. Só indicar e o cara fechou. Bom demais. Dá pra fazer isso de casa. Quantas pessoas tem no seu celular aí? Procura aí. Indica Implantar. Nós trabalhamos com Implantar e ela é sensacional. Luizão, eu e você de volta, depois de um período fora, estivemos conhecendo o Espírito Santo, as praias do Espírito Santo. Mentira. Quem dera. Quem dera fosse praia, hein? Estávamos conhecendo os escritórios da Segura no Espírito Santo, levando a Segura Social, conhecendo o trabalho da galera. Um abraço para vocês aí do Espírito Santo. Alan, Everson, Samara, parabéns pelos escritórios de vocês. E quem ficou aqui substituindo a gente? Ele, essa referência. Nacélio, obrigado mais uma vez aqui com a gente. Aqui no Pode Seguir. Nacélio. Nacélio toda hora. Um prazer ter você aqui de novo, meu amigo. Igualmente, muito feliz de estar aqui novamente, né? Então, no último episódio aí, nosso querido Cláudio não pôde, né, participar, mas, lógico, estive aqui no seu lugar, mas foi um prazer imenso. Eu pude sentir aí a energia do que é ser o cara como é o Cláudio. É isso aí, valeu. É isso aí. Obrigadão também pra A Nathalie também de uma forma espetacular, conduziu tão bem o nosso Pode Seguir. Deixamos em boas mãos, sabemos que podemos sair agora, né, Luiz? Dar uma volta e deixar tudo tranquilo. Deixar tudo com o Nacélio. Mas será que a gente vai perder a nossa barca? Olha lá, hein? Que isso, não tem como não. A casa é sempre sua, Nacélio, sempre sua, Nathalie. Muito obrigado. E antes de apresentar nosso convidado, antes de apresentar, cabe um pedido de foi mal, né? Um desculpinha. Exatamente. Na última vez que fomos gravar o Pode Seguir, uma chuva aqui em Belo Horizonte, um torrencial, e acabou a luz aqui no estúdio. Nosso convidado estava aqui sentado, contando a história dele, quando de repente, nada foi salvo, não deu tempo de fazer nada. Tivemos que chamar de novo e ele prontamente, com esse carinho com o podcast, com esse carinho com a Segura, com o Pode Seguir, marcou uma nova data e antes eu já conferi, tá, Luiz? Tá, Nacélio? Conferi a previsão do tempo, se chover aqui é coisa pouca. O pessoal deu um reforço, já pedi até para deixar baterias exclusivas para manter Um gerador. para manter o nosso podcast no ar. Douglas, muito obrigado e seja bem-vindo aqui ao Pode Seguir, meu amigo. É isso aí. Agradeço pelo convite, né? Estamos aqui de novo para poder compartilhar um pouquinho. E aqui essa trajetória legal no mundo da hipnose aí. Aproxima só um pouquinho pra gente, meu amigo. Eu que agradeço, né? Então vamos aqui, vamos tocar esse Vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos falar um pouquinho de coisa boa, né? Não, Luizão, Nacélio, contribuam a hora que vocês quiserem com as suas perguntas. Um assunto interessante, hein, gente? Imagina aí, olha o nome. Hipnoterapia. Isso. O que vem por aí? O que vem por aí? Mas antes dessa parte da hipnoterapia, nós que falamos para tantos jovens empreendedores, estudantes, nós queremos saber como é que você era, qual é o seu tempo de escola, quais são as lembranças bacanas que você tem do seu tempo de escola, meu amigo Douglas? Cláudio, eu fui um aluno mais quietinho, fui na minha, eu era considerado um nerd na sala. Opa! E aí, um dia eu vi que eu ajudei um cara a passar de ano. Eu lembro desse fato. Voltando para casa com meu tio, estourou o pneu do carro, a gente parou na borracharia. Eu tinha ajudado o cara a passar em português, matemática, inglês e afins. E o cara, nossa, meu obrigado, né? O filho do borracheiro, obrigado. Você lembra do Cláudio? Você lembra do Luiz? Você lembra do Nacélio? Os zoadores da turma. Nada com vocês. Mera coincidência. E eu falei, lembro, e o cara sempre comentando sobre aqueles caras que eram zoadores. Aí na hora de ir embora, ele falou, pô, cara, obrigado, nem sei como te agradecer, ô. E ele não lembrava meu nome. Pensei, maldito, ajudei o cara. Tá lá com o boletim todo azul e agora é isso. Causa.
Me lembra dos zoadores, eu ficava vendo os zoadores e pensava assim, eu acho que eu consigo ser um pouquinho melhor que esses caras. Aí no outro ano eu ia trocar de escola, eu decidi, vamos mudar. Aí eu virei o cara que brincava mais com os outros, que interagia um pouco E mais. aí repetiu de ano, né? Aí tomei ideia de estudar, então foi difícil não conseguir passar de ano direto, mas eu virei um cara mais brincalhão, mais sociável. E isso aí acabou que foi um caminho interessante pro que eu faço hoje. Porque se eu fosse o cara mais ainda quieto, o cara mais recluso, a pessoa com medo de se impor, o medo de passar as próprias ideias, com certeza eu não teria me tornado o cara que eu me tornei hoje. E quais escolas você passou? Lembra de algum professor que marcou a sua trajetória? Ah, eu lembro de alguns. Eu lembro aqui, né, no Canedo, uma escola que tem aqui na região oeste de BH, nós estamos aqui nessa região. A dona Hebe foi a professora da primeira série. Ela foi uma das professoras que falou comigo assim, ó, você tem potencial pra você ser o que você quiser da sua vida. Eu lembro muito dela. Aí eu lembro depois, eu vou para os ensino médio, que eu já estava no Estadual Central, na região sul, ali de Belo Horizonte. E aí já eram os professores falando assim, calma, filho, você não vai ser o que você quiser, não. Segura sua onda um dia. Baixa um pouquinho sua bola. Aí eu aprendi a confiar em mim, mas ler. Confiar em mim, mas estudar. Confiar em mim, mas estar próximo e pronto para o próximo passo. Aí deu bom. Aí deu certíssimo. Certíssimo. Quem é o Douglas? Ô, bicho, uma pergunta bem interessante. Normalmente, quando a gente pergunta quem é, o cara fala qual que é a profissão dele, né? Ué, não é? Eu não sou minha profissão, eu sou um cara diferente. Eu fiz essa pergunta para um amigo meu uma vez. A gente estava fazendo um site nosso, aí tinha lá o quem sou eu? Eu não vou falar porque parece eulogia, né? Eu falando sobre mim. Aí eu perguntei para um amigo e falei, cara, escreve para mim. Era meu barbeiro. Ele falou, Douglas é o cara que não permite que você seja medíocre perto dele. Eu falei, velho, mas eu nunca te cobrei. Ele falou assim, não, mas só de você ser do jeito que você faz a gente querer ser melhor. Bacana. Porque eu tenho esse negócio de incentivar o outro, é igual a dona Hebe fez comigo. Joga pra frente. Incentivar, vai pra cima, consegue, vai dar conta, é difícil, mas você é capaz. Então eu tô sempre incentivando as pessoas. Dificilmente você vai me ver colocando a pessoa pra baixo, a não ser que às vezes a pessoa precise de um puxão de orelha. Que é o baixa sua bola, que foi o que os professores do ensino médio fizeram comigo. Calma que você não estuda, melhora um pouco nessa área. Que aí você consegue. Isso acabou se tornando vital para minha profissão hoje. Incentivar aquele que foi a vida inteira massacrado e segurar um pouquinho a onda daquele que foi a vida inteira enaltecido como sendo um gênio, mas que na verdade está precisando um pouco mais de trabalho duro. Acho legal isso do que ele falou aí, que eu tava até, ele tirou do que eu tava pensando aqui. Como lá atrás, né, na escola, né, você já ajudava, né, alguns colegas ali, né? Então ele acabou trazendo isso para a profissão. Então, pra você ver, ele tornou o que ele era lá atrás. Eu acho essa evolução muito... Cara, a minha mãe falava, Narciele, que quando eu era criança, né? Eu vim de uma família muito pobre. Minha mãe e minha avó veio do governador Valadares e chegaram aqui, elas passaram fome. Eu não cheguei a passar fome não, mas também não tinha recursos suficientes. E ela dizia que às vezes eu pedia a ela, mãe, me dá leite. Ela falou, não tem não. Eu falei, então me dá água com açúcar que tá bom. Sempre fui resiliente quanto a isso. O que tinha era aquilo que tinha e não me importava demais e tentava fazer diferente. Mas mesmo assim, quando passava alguém pedindo, eu ainda pegava o que tinha lá em casa e doava pros outros. Aí minha mãe falava que eu sempre fui esse, de tentar ajudar os outros. E aí, acabou que se tornou mesmo um marco na minha história. Mas é interessante, eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você falou aí. Isso eu acho muito legal, que é difícil. Depois de quê? De quando você era lá dessa escola, que você ajudava seus amigos, isso já tem quantos anos? 20? Não, tô com 42, Marcelo. Isso aí, Então tem isso foi quinta série. então tem... Olha pra você ver. Vamos entregar O que a tanto gente assim, faz esse na negócio de- escola define também o nosso futuro. Não é? Exemplo aí, ó, o nosso... Demais. Eu brinco que a escola é meio que um tutorial pra vida, sabe? E aí você vai olhando aquilo ali, você vai pensando assim, pra que eu vou usar isso? Mas uma hora isso é importante pra você. Isso. Com certeza, pode ter certeza absoluta disso. Um aprendizado é a todo momento. A todo Que a gente tem que levar pra frente, pra vida, é isso, né? Não ocupa espaço e você não perde. Não Então, perde. adquira o máximo de aprendizado e conhecimento que você puder. E se puder passar pra frente, melhor ainda, né? Não? Agora, melhor ainda. Ô Douglas, me conta aí, como é que surge essa ideia? Primeiro explica pra gente, né? O que é hipnoterapia e como é que isso chegou na sua vida? Bora lá. Vamos começar primeiro com o que é hipnose, Cláudio, se você me permitir. Claro. Que aí você vai ver que vai ter uma diferença assim que é muito básica, né? Que é o contexto, mas que muda tudo.
Né? O que é hipnose? Se você pegar aí estudos científicos ali, você vai encontrar várias e várias definições. A que eu mais gosto é de um psicoterapeuta, um hipnoterapeuta da década de 80, Milton Erickson. Ele dizia que a hipnose é um estado alterado de consciência, onde tudo aquilo que você aprendeu na sua vida se torna, de repente, disponível. Vamos dar uma quebrada nisso. Estado alterado de consciência é tudo aquilo que não é no estado normal. Normal é eu estou aqui consciente, conversando com você, prestando atenção nas suas informações e coletando informações mesmo que eu não esteja percebendo. Minha visão periférica está percebendo o que está acontecendo aqui no monitor. Só que tem mais coisas acontecendo que eu não estou dando ideia. Então isso está acontecendo a nível subconsciente. Então, estado alterado de consciência é quando eu paro de prestar atenção no que está acontecendo aqui fora, de maneira consciente e racional, e passo a prestar atenção em outras coisas que estão neste subconsciente. E o que é o subconsciente? O subconsciente é uma forcinha, vamos falar uma forcinha, entre aspas, que todo mundo tem dentro da gente. Que acontece com nós, aqui aconteceu comigo e com o Narcélio, porque a gente veio de uma região assim, de poder aquisitivo bem inferior e com possibilidades limitadas, de às vezes ter uma oportunidade de emprego, um negócio fantástico, a gente pensar assim com nós, eu vou. Aí parece que vem uma coisinha e fala assim, será que eu vou dar conta? Porque a gente vê a vida inteira sendo podado, né? Tem até um livro que chama Biologia da Crença, então para vocês que estão estudando aí, por favor, leiam, que ela tem uma ideia do porquê que o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É porque a gente que nasceu nessa situação complicada, a gente fala, quero ser astronauta, e o pai fala, calma, vai devagar. Eu quero. Então, assim, a gente está sempre sendo podado, sempre tolhido, sempre falando assim, ó, calma. Guarda um pouquinho, não se jogue tanto, né? A nossa história local de onde você veio coloca você numa categoria onde não dá para crescer demais. Então a gente vem sendo o tempo inteiro podado. E essas mensagens ficam a nível subconsciente. Então quando eu quero fazer alguma coisa que vem uma vozinha que fala não vai, não tenta. Normalmente acontece comigo na minha clínica das pessoas chegarem assim, Douglas, eu tô com a faca e o queijo na mão, mas alguma coisa dentro de mim tá me puxando para trás. Essa alguma coisa é uma crença. E crença é uma fé inabalável de que algo é real. O brasileiro acredita que sexta-feira é um dia bom e segunda-feira é um dia ruim. Aí o cara acha R$100 na segunda-feira e fala, se fosse 200 eu pagava um boleto. Se ele acha na sexta, ele fala, 10 Heineken, ou 5. É o mesmo dinheiro. Mas por ele acreditar que a segunda-feira é um dia ruim, aquilo tem uma conotação não positiva para ele. Aí a gente cresce também no nível consciente, então os nossos valores, regras pré-definidas. Não roubar, não matar é interessantíssimo. Mas a gente aprende também, a gente tem que trabalhar muito e poupar muito para no fim da vida ter sossego. Trabalhar muito não é trabalhar bem. Às vezes você está só ocupado fazendo coisas que não precisava. Poupar muito, às vezes, nem é investir de maneira inteligente. E ter sossego só no fim da vida, não ter sossego no meio dela. Então, o que parecia ser um ótimo conselho pode virar uma prisão pra gente. Prisão. E você não sabe por que meio-dia você acabou de trabalhar, mas tá desesperado para tentar inventar coisas para fazer. Você tá afim de comprar um violão novo, você tá afim de comprar um equipamento novo, e você fala assim, e se faltar no final do mês? Nossa, como é que eu faço? E aquele desespero querendo poupar cada vez mais. Pode ser porque te disseram para fazer isso no passado. Você acreditou? Quando você era criança, você caía e ralava o joelho. Sua mãe falava, vou dar um beijinho e vai sarar. Sarava. E se ela fala pra você, você vai crescer gorda? Se ela falava com você assim, filho, você não é tão bom o suficiente. Não, futebol não é pra nós. Não, passa num concurso público, ou seja, vai ser funcionário de alguém a vida inteira. Aí vai ficando difícil. A nível subconsciente tem os nossos traumas. Eventos que deixaram marcas profundas. Não precisam ser tragédias, nem desgraças. Algo aconteceu, eu não tinha maturidade emocional para lidar com aquilo e aquilo virou uma âncora na minha vida. Aí, eu tenho um caso específico que eu lembrei aqui agora, de um cara que o pai dele morreu quando ele tinha 8 anos. E aí, no outro ano, o avô morreu, ele precisou carregar o caixão do avô com 8 anos, precisou assumir a responsabilidade do pai. E naquela hora ele se sentiu abandonado pela figura paterna que tinha morrido. Então ele cresceu um cara que precisava provar a masculinidade dele o tempo todo. Então problema X de abandono. Foi morte, mas foi abandono. E um outro menino de 6 anos mais ou menos, esse é do Rio Grande do Sul, né? Eu faço atendimentos online, que ele estava brincando na praça e o pai falou assim, eu vou em casa buscar um chimarrão e volto. No meio do caminho encontrou um amigo, conversou por 5 minutos, a criança se viu sozinha no parque, desesperou e sentiu o mesmo abandono.
Apesar de ser uma morte e ser alguém que atrasou 5 minutos, nenhuma das duas crianças tinha maturidade emocional para lidar com aquilo. Então o trauma é o mesmo. O peso do trauma é diferente. E nós, assim, escola é uma fábrica de trauma, a gente vai a vida inteira sendo traumatizado. Então, o que vai fazer a gente se diferenciar lá na frente? Aquele que consegue olhar para trás, entender que tem um problema e buscar uma solução. Mas é fato mesmo, viu? Eu considero até por experiência, muitas das coisas que hoje que eu tento executar, que eu já tentei executar, eu sempre olho muito o que aconteceu lá atrás. Tipo, esse trauma parece que ele chega a ter uma trava, né? Te dá uma trava, e se você não destravar isso, você não consegue sair do lugar. Ou seja, você tá com um pezinho de conquistar, de executar algo, mas esse passado, esse trauma... Não tem como fugir do passado, ele tá com você onde você estiver. Onde estiver, exato. Então não adianta. Cara, eu acho que você não sabe disso aqui, não. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano, Cláudio. Ele saiu pra jogar futebol, levou uma bolada no estômago, foi pro hospital e morreu. Eu passei 30 anos passando mal jogar futebol. Pra tristeza da minha mãe, a única brincadeira que eu gostava era futebol. Quando eu aprendi a pular o muro, tadinha, aí foi o sofrimento dela. Matava a aula pra jogar futebol, ia no antigo Toriba, aqui na região. Nossa, Eu lembro, Toriba. Fui chamado eu pra jogar no vou ter que Cruzeiro. entregar a idade aqui, que eu dei aula no Toriba, lá em Neves, nossa, Ribeirão das Neves. Presente muito. Dei aula no projeto Toriba. Mas então, e aí? Como é que foi essa evolução para se encontrar? Você falando de evolução aí, Cláudio, posso Claro. só fazer uma perguntinha aqui? Na verdade, é uma pergunta que antes do Douglas, né, se tornar hipnoterapeuta, conta aí pra nós aí, de onde surgiu essa ideia, porque eu sei que antes disso você era mágico. Fui mágico, cara. Não, Mágico. não, E aí, mágico. Luiz, Luiz, por que o Nacélio resolve contar isso agora? Porque se ele me conta antes do programa começar, Arrumava um baralho. arrumava um baralho, Uma cartola. uma cartola, uma pompa. Isso aí vai ser bom, porque ele vai explicar um pouquinho o que a galera aí meio que fala que a mágica, né, tem hipnose. É interessante Então- esse caminho, Nacélio, é interessante. Não, eu quero saber desse negócio de mágica. Esse negócio de mágica é legal. Não, e se puder, por favor, eu saindo do microfone, entusiasmo. E se puder, dá uma de Mr. M aqui, desvendar alguns também. Não. Vai ajudar demais. Sei, Mr. A. Vai. Cara, mas eu fiz programação de jogos, né? Fiz programação de jogos na PUC, aprendi a programar computadores para gerar jogos digitais normais. E aí um dia minha afilhada me pediu, ô Douglas, me dá um kit de mágica de presente? Ela estudava aqui no Canedo. Eu procurei na internet, kit de mágicas. Aí tinha uma loja no Edifício Maleta, um edifício muito de renome aqui no centro de Belo Horizonte. Cheguei lá na loja, tinha um senhorzinho careca. Falei com ele, moço, eu quero comprar um kit de mágicas. Aí ele falou assim, meu kit de mágica não vale nada. Aí eu fiquei com essa cara que você ficou, Luiz. Eu vou embora, né? Vamos embora. Obrigado pela Não é pra sinceridade. você. Mas eu quero. Ele falou assim, ó, dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas que isso? Eu falei, mas que moça sem educação? Pensei comigo, né? Eu falei, minha filhada aqui é um kit. Ele falou, posso fazer diferente. Eu te mostro algumas mágicas, se você gostar, você compra, eu te ensino o truque, você monta seu kit e leva pra ela. Eu falei, beleza. Saiu 2 vezes mais caro. Ele é vendedor e mágico. Isso 20 anos atrás. Eu gastei uns 300, 350 reais de mágica. Saí de lá, comprei uma boneca pra minha filhada. Falei com ela, eu vou aprender Você esse não trem sabe que isso sozinho. não é pra você, minha filhada querida. Como é que ela chama, a filhada? Giovana. Tá vendo aí, Giovana? Tá na hora de você pedir o kit de mágica, tá? Tá dando tempo ainda. Giovana, está com quantos anos? Giovana hoje tá com 21. Giovana, dá tempo de começar na mágica. Seu padrinho tá te devendo, tá vendo? 20, tá com Deixa eu 23. Aí, esquecendo a idade. Giovana, Giovana. Já. Eu sou ruim com data. Ficou presente. Acho que pesou a consciência. E aí, Então tá esse trauma aí. cheguei em casa desesperado pra mostrar pra minha namorada, né? Hoje minha esposa, na época namorada. Olha aqui, amor, mostrei pé uns trem horroroso, errei tudo. Aí no outro dia eu fui lá no moço e falei, moço, então, aquelas mágicas funcionou, não. Ele falou, não tem mágica ruim, tem mágico ruim. Ó, Se você tentar aprender uma coisa hoje, tentar aplicá-la, provavelmente vai sair ruim. Por que você tem? Você tem que investir o seu tempo naquilo. Porque o que você sabe é a mágica, o que você sabe é o truque. O que você entrega pro outro é a mágica. No momento em que você entrou, que você tem a obrigação de fazer do momento do outro um momento mágico.
Eu falei, eita, que pressão, Nossa, sabe que disso, isso, não. esse mágico isso aí, é... Gastei mais R$150. Dá esse baralho. Essa mágica desse camarada é bom. Gastei mais 150. Lembra o nome do vendedor lá? Mágico Kellis virou meu amigo. Ele é um dealer, ele é um criador de mágicas. Eu tive o prazer de conhecer um campeão mundial de mágica, o Henry Evans. E eu vi o Henry Evans na loja dele falando assim, ó, Kellis, eu quero fazer uma mágica onde eu vou pegar um baralho de costas pra plateia, jogar, a pessoa vai abrir, escolher uma carta, vai jogar pra outra, 5 cartas serão selecionadas, eu viro pro palco, a pessoa devolve o baralho pra mim, eu pego e falo, a sua carta é tal, 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 tal. Eu leio a mente de cada uma das 5. Ó, o Kellis falou assim, vai te custar caro. O cara falou, mas eu ganho um campeonato com ela. O cara ganhou um campeonato. Não faço ideia de quanto isso Só custou. do jeito que você falou, eu já Não, imaginei o nível do truque. O cara é absurdo. O Kellis assim, quando eu aprendi a mágica, eu chegava nele e falava assim, descobri esse cara aqui. Ele mostrava uma foto com o cara. Ele conheceu todos. E aí, nesse meio tempo fazendo mágicas, começou uma cultura de mágicos virarem hipnotistas, fazerem hipnose. Isso veio lá do Anthony Jacquin, que é um mágico que virou hipnoterapeuta na Inglaterra. E aí começou esse caminho a acontecer e um padrinho de casamento meu... Estava relacionado, então, ele levava a hipnose para dentro pro show? Isso, ele era um mágico mentalista. Uhum. Era um cara que ele se perfazia como alguém que tinha poderes mentais. Então ele usava a hipnose para poder dar uma cereja do bolo deste processo como um todo. Só que a hipnose acaba que ela não precisa de props, ela não precisa de um baralho, ela não precisa de nada para acontecer. Então ele migrou para a hipnose. E alguns mágicos começaram a fazer isso. Dentre eles, um padrinho de casamento meu, o Hildon. O Hildon me ligou um dia e falou, Douglas, você é um curso de hipnose, você tem que fazer porque esse cara, você nasceu para fazer isso. Eu falei, nem acredito nesse trem. Aí ele falou assim, não, vamos lá então. Me convenceu, aí veio um show de hipnose. E no show o cara hipnotizou, hoje minha esposa na época noiva, hipnotizou minha noiva, falou com ela, seu umbigo sumiu. Ela olhou pra barriga, não enxergou o umbigo. Tentou de todo jeito dar um couro no cara. Naquela hora eu vi que ela é verdade, porque minha esposa não é desse tipo de gente que brinca desse jeito. Ela é bem reclusa na dela. Aí eu fiz o curso de hipnose. Falei, vou dominar o mundo. E aí caí pra dentro e comecei a hipnose nesse momento. Ele devolveu o umbigo pra sua esposa? Ô, velho, devolveu. Até hoje eu não consegui roubar de Se não novo. tivesse devolvido, O cara tá coitado dela. procurando o umbigo lá até hoje. E aí, olha que legal. O que é hipnose? Você entra num estado alterado de consciência, num estado quase de sono. Vocês já viram vídeos no TikTok, vídeos no Instagram da pessoa dormindo? Alguém chega com chinelo e fala, a mãe tá te ligando. O cara pega o chinelo na orelha e fala, oi, mãe, oi. O que aconteceu naquela hora? O corpo do cara acordou, a mente ainda não. Então o corpo tá acordado, o cérebro tá acordando. Então ele não vê que aquilo é um chinelo. A hipnose é o processo contrário. Eu levo o corpo para um estado de quase sono com a mente levemente desperta. E a pessoa vive um momento de quase sono, que é o estado alterado de consciência, onde aquilo que estava a nível subconsciente se torna real. Então, eu sei que meu umbigo não pode sumir, mas num sonho pode. Então, minha esposa naquele estado olhava para a barriga, não enxergava o umbigo. E aí vem a diferença da hipnoterapia. Na hipnose, eu hipnotizo você para que algo aconteça naquele momento. Na hipnoterapia, eu hipnotizo você para que algo aconteça depois. Para que depois que você acorde do transe, a dor que o seu pai provocou ao morrer desapareça de você. Você consiga lidar com aquela criança que ainda está machucada e se sentindo abandonada. Vamos considerar aí ressignificar o... A ideia é ressignificação. Durante muito tempo, até na época de Freud, mais ou menos, a hipnose era considerada só um analgésico, porque ela não tinha esse poder de ressignificar na época. Então tinha um psiquiatra francês, o Martin Charcot, que ele hipnotizava uma moça histérica que não andava por histeria, outra cega que não enxergava por histeria. E aí falava, você cega anda, você cega enxerga, mas não anda, e você paraplégica anda, mas não enxerga. Ele trocava sintomas. E as pessoas pensaram, então não é só físico, tem algo que nós ainda não temos consciência do que está provocando aquilo. E aí, o que os caras falaram? Então vamos achar onde que está isso, onde que está esse subconsciente. Então, na hipnose de palco, eu te hipnotizo para você olhar para mim e enxergar um artista famoso. Como é um estado de quase sono, quase sonho, então você olha para mim e tem a alucinação de que eu sou aquele alguém. Na hipnoterapia, eu te levo no dia onde seu pai morreu, pra você poder trocar uma ideia com seu pai e ver que ele não te abandonou, ele só foi embora. Porque a criança de 1 ano sofreu, mas o homem de 30 sabe diferenciar. E aí aquela criança ressignifica a dor. Então, a partir de hoje, eu não sou mais uma pessoa abandonada. Eu sou alguém que perdeu um ente querido.
E eu passava mal jogar futebol todos os dias até conseguir fazer a minha ressignificação. Hoje em dia eu não passo mais. Então essas dores acompanham a pessoa até o momento que ela consegue, tem ciência que ela precisa ressignificar esse momento na vida dela. Exato. Então podemos considerar aí, vamos supor, tô fazendo uma suposição aqui, Bora. tá? Até mesmo pra gente entender em que momento nós deveríamos, né, utilizar a hipnoterapia. Então vamos lá, eu tive aí um processo na infância, né? Foi um trauma. Eu carrego isso até ali uns 25 anos, tá? Eu tô supondo. E vamos lá. Existe um momento certo, igual como eu falei, eu vou considerar aqui que é ali aos 6 anos. Então, 6 anos aos 5 anos. Então, 15 anos depois, aquilo que aconteceu, né, lá nessa idade, ainda está me atrapalhando. Só que muitos ainda não sabem, né, o momento certo de buscar ajuda, né, auxílio para poder ressignificar aquilo. Existe, assim, uma idade, pode ser depois, pode ser antes, ou como que funciona O aí? ideal, Narcelo, é que nós estejamos preparados para quando a questão emocional surgir e eu conseguir lidar com ela. Então, por exemplo, na França a galera faz muita meditação nas escolas. A meditação já é comprovada cientificamente, ela muda a estrutura do cérebro, dando mais ênfase em algumas áreas, mais da resiliência, de lidar com o que está acontecendo ao seu redor. Mas como isso não existe aqui, não existe no mundo inteiro, então, assim, de maneira preventiva, cara, a única forma é você fizer terapia desde sempre. O que praticamente impossível de acontecer, infelizmente, aqui no nosso país. Mas agora, se você for lidar com depois do acontecimento, 98% das pessoas, elas vão te buscar quando a dor está doendo demais. Mas essas pessoas, quando a dor tá doendo demais, elas sabem exatamente qual é o tipo da dor, de onde veio essa dor, ou você vai ter que Cláudio. entrar junto com ela e achar onde está esse gatilho? Isso talvez é a pergunta mais importante de todas. A pessoa acha que ela sabe. E conta uma história e te direciona para um lugar. Ela conta uma história pra ela. Ela conta a história pra ela. Tem casos que são muito específicos. Eu tenho medo de elevador. Fiquei com medo. Pronto. Então aconteceu. Achei. Provavelmente, o que ela vai pensar? Vai fazer aí um processo consciente. Que eu devo ter ficado preso em um elevador em algum momento da minha vida, mas minha mente bloqueou isso. A gente chama isso de recalque nas psicoterapias. Mas às vezes não. Às vezes é dentro de um carro. A mente faz uma lateralização. Ela vai pegar algo que aproxima daquilo e vai trazer ele para a realidade. Agora, a dor demais é assim, cara, eu não consigo arrumar um trabalho bom. Por quê? Pô, quando eu tenho um chefe legal, uma pessoa, gente boa, um lugar onde eu posso prosperar, eu faço alguma burrada e eu sou mandado embora à toa. Aí, doeu. Ela falou, não tô aguentando mais isso. Ou então, bicho, eu só arrumo um homem lixo. Parece que eu tenho um dedo podre. Dedo podre. Meu Deus do céu. Ou então, cara, eu empreendo, eu faço as coisas e quando é pra a faca e o queijo na mão, alguma coisa me puxa pra trás. Aí essa pessoa tá sentindo uma dor absurda que ela não sabe de onde tá. Aí o que eu faço? Eu levo essa pessoa, ela vai até meu consultório, eu a hipnotizo e eu pergunto pra essa estrutura que nós estamos chamando de subconsciente. Falo quais são as crenças, valores, traumas e medos que estão impedindo o Luizão de conseguir despontar na carreira. O que está atrapalhando o Cláudio a conseguir encontrar aquilo que ele busca? O que atrapalhou o Narcelo até hoje a não conseguir desempenhar do jeito que ele gostaria? E aí essa força que chamamos de subconsciente, ela vai trazer para a gente essas respostas. E eu acho que é um ótimo momento para apresentar o subconsciente para vocês. Ai. Como é que funciona isso? Um exercício super simples. Ó. Vou pra... Não tem a ver com a hipnose. Todo mundo Ah, menos mal, já. presta atenção. Opa, Pera aí, ué. sair, não. Por essa parte, nesse momento aí. Esse momento aí é pesado. Mas antes da galera ver esse momento, né? E a gente continuar a conversa, você que ainda não seguiu a gente aí nas redes sociais, segue aí
@Assegura Brasil, @Assegura Social. Também segue a Implantar, né? Tem a promoção aí, como nós falamos já no começo. Indicou um amigo, R$50 se ele fechar qualquer plano de tem que internet. fechar. Faz seu arroba também aí, Douglas. @Douglas Hipnotista. Segue a gente lá. É isso, eu faço É isso aí. questão. Segue lá também, galera. Agora- É pra galera não esquecer, viu? Como esse vídeo também tá no YouTube, ó, se inscreva aqui pra acompanhar os ó, próximos isso aí, episódios. Nasce- Nacélio. Se inscreva aí no YouTube também, no Spotify aí, nosso podcast. Então fica aí. Muita coisa legal por Muita aí. coisa. Muita coisa boa, porque aí já quebra um pouquinho aqui, né? O Luiz mandou na hora certa. Tá vendo? Já nos recuperamos aqui desse momento. É hora de apresentar. Nós estamos prontos para isso? Prontos. Vamos nos entregar nesse momento? Vai ser isso. Eu quero participar. Eu quero ver como é que... Obrigado. É porque, assim, todas as pessoas do mundo são hipnotizáveis. A gente foi. Há 5 anos atrás, alguém virou na televisão e falou assim, vai pra dentro de casa. Hipnose, ela é quando você acata, recebe uma ordem sem questionar, ou você questiona e faz do mesmo jeito. Então tem muitas coisas que geram transformações. Uma é autoridade. Então eu posso ser um Zé Ninguém, mas se eu estiver do lado do Papa, todo mundo vai achar que eu sou uma pessoa boa. Então, se eu falar com você assim, sua camisa vermelha é linda, você vai achar que eu sou doido. Mas se daqui na sua casa 5.000 pessoas disserem que sua camisa vermelha é linda, você vai se questionar. Fala, será que essa camisa é vermelha? Gente, eu tô... Gente, o que tá acontecendo? Aí você vira lá pro seu grande amigo e fala assim, não, cara, eu tô querendo fazer tal coisa. Seu amigão fala assim, velho, é fumo. Na hora você fala, tá achando que é fumo mesmo. Então essa empatia, tudo isso gera transformação. Então tem algumas pessoas que elas são naturalmente suscetíveis a esse tipo de informação. A literatura aponta que só 7% das pessoas do mundo são pessoas altamente hipnotizáveis. Né? Tem alguns critérios que me indicam fisiologicamente se uma pessoa é assim ou não. Mas um que você pode testar, você que está em casa aí, ó, se você quiser saber se o seu coleguinha é altamente hipnotizável, sabe aquele movimento que a gente vê na televisão, os artistas falando que eles fazem assim, ó, e o olhinho some? Quanto mais branco aparece no olho da pessoa, mais profundo é o transe dela. Então você tá conversando com a pessoa no dia a dia e fala assim, como é que foi lá no Espírito Santo? Aí eles falam assim, não, nem te conta. Aí na mão do Durma até coça pra hipnotizar a pessoa. Até... Todo mundo fez isso aí agora, né? Tentou, né? Já testa aí. Mas 7... Testa aí, gente. Só Olha pra mim aqui. Ih, ó, isso aqui é do... O Cláudio Tudo bom? Tudo bom? É do bom. Viu? Olha aí na série. Faz aí na série. Nossa, também. Olha lá, Luiz, ó. Eu não consigo. Depois meu olho fica tudo branco aqui, a mão dele vai começar a coçar e ele vai comer. E hoje aí quem vai ser hipnotizado é o Nascer, a gente já falou aí. 7% das pessoas do mundo são assim. Mas não quer dizer que os outros, a outra porcentagem, não é hipnotizável também. Só que essas 7, elas são mais do que as outras. Normalmente, quando eu faço show em palco, eu busco esses 7%. Então, eu levo 200 pessoas num palco, lá no teatro, e aí no palco eu ponho umas 20, 30 ali, vou filtrando até achar aquela pessoa que eu vou falar, durma, e ela vai fechar os olhos, eu vou falar que ela, seu umbigo sumiu, ela vai não enxergar o umbigo não, na barriga. Só que eu quero, dentro de uma clínica, eu não posso escolher só os 7% das pessoas que vão até lá. Então eu preciso saber se a pessoa ela é mais, menos ou mais ou menos hipnotizável. E o grau de abertura que ela vai dar do subconsciente para mim. Então esse é o exercício que eu faço para poder identificar junto com a pessoa o quão hipnotizável ela é. Ela não estará hipnotizada ainda, mas ela vai entender como funciona a hipnose. É o que a gente tá vendo aqui, né? São 3 tipos mais- de... O Luiz tá aquele... Não. Recluso, É não? o Nascer. O Nascer tá assim. Mais ou Quem menos. saiu... Ó, eu tenho uma pergunta aqui. Nesse grau, né, que você vê se ela é hipnotizável ou não, certo? Vamos considerar que a pessoa que ela não tem um certo grau hipnotizável, quer dizer que ela pode carregar mais esses traumas, ou seja, ela tem uma crença limitante, o que que seria? É o contrário, É na o série. contrário? Porque a pessoa que ela é mais hipnotizável, ela é mais suscetível, Então ela é mais aberta ela é mais aberta às coisas. a acontecer. Então é o tipo de pessoa ali que, sei lá, eu tive uma cliente, essa no Espírito Santo, que ela falava, Douglas, todas as vezes eu trago procedimentos estéticos fantásticos pro Brasil, e quando tá ali para poder ganhar ali minha independência financeira, eu me travo. Aí quando eu fiz a hipnose com ela pra gente poder enxergar na mente inconsciente dela, ela se viu aos 5 anos na casa com a família, um momento felicíssimo, um momento de alegria muito grande, e a avó olhou e falou assim, eita, olha que família linda, todo mundo pobre. Parece que para fazer parte da família tem que ser pobre.
E aí ela criou esse senso de pertencimento dentro dela e acreditava que depois que ela não fosse mais pobre, que ela não faria parte daquele grupo que era de tão grande estima para ela. Aí a mente vai boicotando aquilo que você falou, vai atrapalhando, vai podando, vai procrastinando, vai deixando a entrega de um relatório para depois, vai deixando aquilo ali. E aí A cocriação, ela é trabalhada dentro... tem um pouco a ver com isso. Só que a cocriação, ela perdeu-se um pouco na medida que a pessoa acha que é só o pensamento positivo que resolve. Sim. Falta ação positiva. Não adianta só pensar que eu vou ganhar na Mega Sena, não. Tem que fazer o jogo. Isso não, eu tô torcendo demais. Muita fé que Deus vai fazer o bilhete premiado cair. Não. Então, pelo menos joga, tá? E a cocriação tem a ver isso. Eu projetar o meu futuro, porque para esse podcast acontecer aqui, Cláudio, primeira coisa, ele aconteceu antes na mente de alguém. Com certeza. Alguém criou. Esse microfone, esse celular, qualquer coisa. Primeiro foi fruto de uma ideia, de uma imaginação. Aí o alguém fez isso acontecer através de ação. Então a cocriação é imaginar que meu dia vai ser lindo, mas levantar e sair para trabalhar. É imaginar que no final do dia ali eu vou estar feliz, mas eu tentar não arrumar treta no meio do dia. É ter um casamento maravilhoso, cocriar isso. Mas aí relevar algumas coisinhas que acontecem. É fazer muita grana, mas estar pronto para quando a oportunidade aparecer, eu ter ali um conjunto de pré-requisitos para conseguir trazer aquilo para mim. Então a cocriação tem a ver com isso. Porque a mente direcionada te leva a movimentar o corpo. Só que o movimento do corpo é consciente, eu preciso querer ir. Não adianta só imaginar o corpo do Siban, eu tenho que ir na academia todo dia. Todo dia. Então não adianta. Isso é verdade. E além da implantar, pessoal, também temos agora aqui as águas. Eu vou pegar. Isso aí foi indireta do Luiz. Pega uma aqui. água pra gente aí, tem que Aqui, ó. hidratar, aqui tá um calor, hein? Água. O Luiz tá querendo hidratar, porque sabe que tá chegando a hora. Chega na hora, tem que do hidratar. Marcelo virar nossa cobaia. Eu vou aqui no nosso frigobar. Frigobar. Está É isso cheio aí. de águas Ayla. É isso aí. Isso. Continua. Melhor de todas. Douglas, Diga. a gente escuta muita coisa, né? Sobre hipnose. Então tem... Eu tenho que interromper, Luiz, tenho que interromper. Você pediu a água Ayla e eu não perguntei se vocês querem com ou sem gás. Poxa, aí tão importante. Né? A minha pode ser Isso sem ainda gás. tem com cara. gás também? Com Claro. gás. Você, Nacélio? A próxima você já sabe qual que você vai pegar pra mim. Gás, né? Com gás mais um? Eu vou continuar, por favor. Então, beleza. Então, a gente escuta muitas coisas, né? Nessa era da internet, a gente assiste vídeos. Só que como, por exemplo, eu que não sou da área, né? Eu fico sem saber o que realmente é verdade, o que não é. Então, queria ouvir de você, né? Que tá aí na área, né, já trabalha com isso, já entende como funciona. Alguns mitos, né, que as pessoas falam, que você escutam, algumas crenças também que eles já chegam com um pouco de preconceito, com alguma coisa. Fantástico, cara. Essa pergunta é maravilhosa. A hipnose ela é rodeada de mitos. Os principais são: ai, e se eu não voltar? O cliente me pergunta isso direto. Tá, eu já falo abertamente, velho, você não vai para lugar nenhum, você vai continuar sentado na sua cadeira. Não. Mas as pessoas têm medo assim, ó. E se eu entrar em transe e não despertar mais? Mas nesse momento, porque talvez, se você não conseguir me tirar do transe. Isso, o que pode acontecer? Vamos supor que aconteceu aqui, eu coloquei vocês em transe, tive um ataque cardíaco e morri. Ó. E o que vai acontecer? Vocês vão dormir o sono fisiológico, dormir. E vai acordar depois, num momento tranquilo, que seu corpo estiver descansado. Com o umbigo no lugar? Com o umbigo no lugar. A outra pergunta que eles fazem muito é assim, ó. E se eu perder o controle? Cara, eu vou te pedir pra fechar os olhos. Você fecha se você quiser. O controle é seu. Imagina uma escada rolante. Você imagina se você quiser, o controle é seu. Então, assim, pô, mas por que você fala com um cara que ele vai morder uma cebola e achar que é maçã? Porque eu falei assim, tem uma maçã na sua mão. Ele tá olhando, está se permitindo olhar aquilo e viver a ilusão de que aquilo é uma maçã, que ele tá vendo a maçã. Se ele sente o cheiro, a ilusão de que aquilo é cheiro de maçã. Se ele toca, a sensação de que aquilo é a textura de maçã. E quando ele morde, o gosto de que aquilo é um gosto de maçã. Então na cabeça dele vira maçã. Mas aí que legal, eu tô hipnotizando uma moça, isso foi fantástico, a gente tava no churrasco, eu balançava um cinto, ela via uma cobra, ela olhava pra mim, enxergava o Chaves e chorava, se vendo em Acapulco. Aí eu falei, do seu lado ali, quando você olhar pra essa pessoa que tá do seu lado, ela vai desaparecer. Pum!
Aí ela, o bicho balançava um cinto, ela enxergava uma cobra, olhava pra mim, enxergava o Chaves. Ela olhou pro lado e falou, não, meu marido, não tem como esquecer dele. Olha que bizarro. Feriu alguma coisa que era muito importante dentro dela. Então a mente dela não permitiu que isso acontecesse. Aí a gente tá no show. Aí eu fiz a mesma brincadeira do cinto. Pum! Aí o cara correu e pulou atrás de uma mesa. Eu falei, então o jacaré, ele pulou de volta, um kick assim. Falou, nossa, era um jacaré desse tamanho do Papa Amarelo tentando morder minha panturrilha. Olha o nível de criação mental que esse cara tem. Mas quando eu entreguei pra ele um óculos, onde através do óculos ele enxergava a plateia nua, ele olhou e falou assim, não, tá todo mundo de roupa, velho, não gosto desse negócio não, acho paia demais. Então a mente dele impediu que aquela brincadeira se tornasse real. Porque feria coisas que eram importantes pra ele, enquanto ser humano. Então, na verdade, eu tenho controle desse. Eu me permito até o momento que Eu não costumo brincar, Cláudio, que a hipnose é um sonho. Se virar pesadelo, você acorda. boa. Se virar Boa, pesadelo, boa. acaba. Essa eu vou assumir meu marido, aí eu já... É ruim Não, pra é. ela. É ruim pra ela. Bicho, eu tava no show e a moça olhou pra mim e enxergou o Vin Diesel. Aí ela falou, achei que você não vinha. Eu falei, óbvio que eu venho. Ela assim, mas você leu minha carta? Eu falei, li. E eu vou jogando o jogo, né? Eu ia fazer uma piada aqui. Vou jogando. Graças a Deus que você não fez. Graças Você a falou Deus. do Vin Diesel, né? Vin Diesel. Achei que você ia vir. Eu falei, Vin Diesel. Essa foi muito... Gente, você está no. Não, peraí. Oi? Nossa, gente, o pessoal lá de fora, o Diogão acabou de falar que tá desligando todos os microfones, porque a gente tentou. Vocês me desculpem, mas é uma Essa parte, não tá. Diogão. Por favor. Essa piada. Já editou 20. Não. Se você quiser sair aqui agora e não voltar mais. E aí, Você Cláudio? consegue nessa hipnose fazer com que eu esqueça esse momento que eu vivi de vergonha alheia extrema? Cara, Assim, eu acho que eu vou fazer comigo primeiro. esse trauma. Será que eu convido na série de novo, né? Depois disso aí. Eu vou convidar ele a sair. Porque eu vou vir diesel. Será que esse momento foi um momento de hipnose? Eu não tô nem sabendo. Não, foi. Alucinação. Eu acho que não. Induziu ele, acha que ele era um comediante, ele tava na Praça Nossa. Ô, gente. Vamos. Só, peraí. Volta. Aí, tudo bem? O problema é o pessoal acreditar e não procurar a clínica dele. Né? Eu falei, esse cara tá muito ruim. Que a galera Não está lá, por favor. Mas e pra continuar, Cláudio, olha que legal. Aí a moça falou assim, achei que você não recebeu minha carta. Eu falei, recebi sim. Eu falei, o pessoal pode saber o conteúdo dela? Aí falou, não, é que eu passei pra você lá, eu escrevi um roteiro do Velozes e Furiosos 6, 7, sei lá. Aí eu falei, não, adorei. De que a gente discutiu algumas coisas e tal. Eu queria, inclusive, que a gente saísse depois, beleza? Ela, nossa, tudo super top. E aí eu vi que, tipo, eu vou continuar na brincadeira, né? E depois? Ela falou, depois nada, eu sou casada. Eu falei, nossa, o Vin Diesel tá dando em cima da mulher. E ela falou, você casado. Tinha que postar isso pra ele. Não gravei esse vídeo. O marido dela ficando uma alegria depois. Ele tinha que disso. tatuar o rosto dela nas costas. Tá vendo, cara? Não vai, de forma alguma, ferir coisas que você tem como crença e valor. Então as pessoas têm medo de perder o controle. Mas ela não vai perder porque ela vai estar em contato com as coisas que fizeram ela ser a pessoa que ela é. Outro medo é comer cebola, eu nem trouxe a mim. Ah, não. Não tá no bolso aí. Tá no bolso aí. Se popularizou por causa do Fábio Puentes, né? Um hipnotista uruguaio que Então, bem dormido, bem dormido. e esse tipo de vamos usar assim, de show, de caricatura, ela mais atrapalha ou mais ajuda a difundir ou ajuda a denegrir? Ó, os hipnoterapeutas que não fazem palco, eles falam que denigre. Eu acho que se eles soubessem fazer palco direito, eles iriam enaltecer. Porque eu ponho 200 pessoas no show. Aí eu falo com o cara, seu nome agora é Coca-Cola. Qual que é o seu nome? O cara fala Coca-Cola. Eu falei, por quê? Porque eu adoro Coca-Cola. Eu falo, se você esqueceu o seu nome, o que é esquecer um relacionamento abusivo? Esquecer aquele problema do passado. Eu faço correlações com o processo. Então eu tenho 10 pessoas hipnotizadas no palco e 190 leads na plateia observando o poder de transformação que a hipnose traz no estralar de dedos.
Um dos meus professores é o Mark Savar. Ele tem um show há 17 anos em Las Vegas. E tem um corte dele que viralizou de um rapaz no palco gago. Qual que é o seu nome, cara? Uma gaguejada braba. Aí o Mark, super inteligente, perguntou assim, você tá ansioso? O cara falou, quando você tá ansioso, você gagueja mais? Uhum. Então o Mark já tinha filtrado que aquele cara tava no 7%. Ele foi, então quando estalar meu dedo, sua ansiedade vai embora. Ou seja, é o cara altamente sugestionável. O cara respira fundo. Qual que é o seu nome? O cara fala, Pedro. Sem gaguejar, os amigos no palco choram. O Mark mostrou naquele momento que o cara era muito ansioso e a ansiedade provocava nele aquela cacofonia, né? A gagueira. Então, o que o Mark fez? Ele mostrou para todo mundo que um problema que o cara carregou durante 30 anos poderia ser resolvido no estalar de dedos. Se todo hipnoterapeuta que fizesse palco conseguisse mostrar isso para todo mundo, então todo mundo pensava, cara, eu preciso disso. A gente só precisa deixar claro que aquilo foi uma sugestão hipnótica. Funcionou só no palco. A sugestão pós-hipnótica, que é a terapia, funciona depois. O Mark deu de presente pro cara umas sessões de hipnose para poder fazer hipnoterapia com ele. E hoje o cara não gagueja mais. Era a pergunta, inclusive, que eu ia fazer, né? O tempo, a duração da hipnose, né? Então, ou seja, você fez um momento ali de hipnose no ato, mas e depois? Há a possibilidade de você trabalhar nessa hipnose, aí vamos considerar que já é a hipnoterapia, para isso durar mais, certo? De eterno, a ideia é essa. A ideia é essa, né? Ressignificou o trauma deixou de ser um gatilho que impede a pessoa de dar o passo para onde ela precisa, e agora sugestiona para aquele novo modelo de vida vai ser o modelo que ela vai seguir ali para frente. É assim que a hipnoterapia funciona. É isso aí. Gente, eu tenho mais de uma Vamos ver hora... na prática? Tem mais de uma hora que a gente tá falando aqui, rodeando. Vai ter Pai, que ter... na hora que falou vamos na prática, ele fez até assim. Não. Não vou hipnotizar você, sério que não. Hã? Ainda não. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Vamos. Que a galera, inclusive, a galera de casa pode fazer também. Vamos brincar. E vai ser, em teoria, um exercício para elas poderem identificar se elas são mais ou menos hipnotizáveis também. Sim. Tá? Nos Estados Unidos e Inglaterra, é proibido fazer esse tipo de coisa. Gente. Porque lá a galera é muito mais hipnotizável do que aqui. Olha que legal. E aí, as sugestões que podem gerar alguma repercussão em casa, eles podem. Mas o Brasil hoje tem a rodo na internet. Todo mundo faz, né? Os nomes grandes da hipnose no Brasil, todos fazem isso aí, então a gente também está liberado para fazer aqui. Até mesmo porque não vai ser hipnose. Vai ser um exercício para você perceber o quão hipnotizável você é. Bora? Ótimo. É claro. Isso aí eu quero saber. Vamos ajeitar na cadeira aí, agora vamos... Ver se não tem ninguém me dominando. Deixa eu até tirar um fonezinho aqui para a mensagem chegar bacana. Vou pedir aí para não ser dito nada no ouvido deles, né? Para não atrapalhar a imersão. E vai ser bem simples, gente. Eu vou pedir para vocês fazerem. Daqui a pouco, vou pedir para vocês imaginarem algumas coisas. E pensa, se eu tô pedindo para imaginar, só vai acontecer alguma coisa se você imaginar. Uhum. Se eu te falar, você imagina um carro, mas eu não te falar qual carro que é, você imagina o carro que você quiser. Sim. E aí, no final, mas não pode ser uma moto. Porque senão eu tô assim, agora... Sei lá, abre a janela. Você tá na moto. Eu tô na moto. Como é que eu vou abrir a janela? Aí você vai trazer pra consciência, vai trazer pra aquela parte que atrapalha o processo hipnótico de acontecer. Uhum. Aí vai ser um negócio super simples e vocês vão curtir demais, tá? Vocês e quem tiver em casa e quiser seguir, por favor, faça assim, ó. Como se fosse fazer uma prece, por favor. Agora sim, estica os indicadores, como se fosse fazer 2 arminhas, dedões entrelaçados, perfeito. E aqui a mão mais ou menos na altura dos olhos. Agora olha pra pontinha dos dedos. E não desvie o olhar, tá? Mesmo se eu chamar pelo seu nome. Daqui a pouco eu vou te pedir para usar sua imaginação, para você imaginar que um indicador seu vai se transformar em um ímã, aqueles magnetos. E que o outro indicador no ímã oposto, aqueles poderosos que quando se tocam nada consegue soltar. Mas como é a sua imaginação, acontece o que você quiser. Eu só quero o que você queira. Antes de imaginar os ímãs, perceba que se você quiser, você consegue sentir os seus pés no chão. Se quiser, consegue sentir o corpo na cadeira. Se quiser, consegue até perceber sua respiração entrando e saindo. Isso, imagina que essa respiração acalma o seu corpo e a sua mente. E agora, com a mente calma, imagina a força magnética. E é mais fácil imaginar de olhos fechados. Feche os seus olhos, muito bom. De olhos fechados agora, ao imaginar a força magnética, imagina também que próximo a você surge uma pessoa que você ama e que te ama. Talvez a pessoa mais importante do seu mundo.
Busca, deixa acontecer. E com os olhos da mente, com a imaginação, imagina essa pessoa se aproximando de você. Lembra da sensação da aproximação dela. E imagina que ela te abraça. Lembra da sensação do abraço, da temperatura do abraço. E talvez você sinta uma mudança de temperatura nos seus dedos. É a força magnética. Ou não. É do seu jeito. Imagina que ela te aperta nesse abraço. E talvez você sinta os dedos apertados um contra o outro. É a força magnética. Imagina que a minha voz é a voz desta pessoa dizendo: você pode e consegue tudo o que você quiser. Inclusive sentir essa força. E entenda, não é uma força mística ou mágica. É a sua força de querer experimentar algo novo agora, para ter um resultado diferente e muito melhor do que todos que você já teve. Então, daqui a pouco, imagina que eu vou pedir para você abrir os olhos. Daqui a pouco eu vou te pedir também para manter as mãos firmes. E daqui a pouco eu também vou te pedir para você tentar soltar apenas os indicadores. E é óbvio que você pode conseguir, é a sua imaginação. Mas então você vai olhar para o espaço entre eles. E nesse momento eu vou estalar meus dedos. E é como se este som passasse pelo seu senso crítico, aquela vozinha que fala: será? E isso ativa a força magnética, fazendo os dedos se aproximarem até um ponto em que eles se tocam. E nessa hora é quase como se eles não se soltassem. Ou podem estar assim desde agora, basta você querer. Mantendo as mãos firmes, os dedos colados agora, abre os olhos. Muito bom. E de olhos abertos, tenta soltar os indicadores. E olha que bizarro. Porque parece que quanto mais força a gente vai fazendo, mais colado os dedos ficam. Quanto mais força, mais colado. Quanto mais força, mais colado. Então aceita. E fecha os olhos mais uma vez. E agora deixa essa força ser tão grande que ela vai do dedão, do indicador, ela corre todos os seus dedos e ela cola inclusive a sua mão. 1, 2, 3. Agora abre os olhos e tenta soltar a mão. E agora você. Olha pra mim. No 3, essa mesma força, ela cola inclusive o seu nome na pontinha da língua. 1, 2, 3. Qual é o seu nome? No 3, todos os ímãs vão embora, ó. 1, 2, 3. Pode soltar. Gente, Douglas, É mágico isso, bicho. é fora de sério, porque eu sei meu nome. A mão tá até vermelha. Vem aqui. É, gente, Esse escrito, ele você cria mais força, né? Tipo, não tem uma salva de palmas aqui, meu amigo Douglas. É o nosso poder também. Isso aí foi você? É o nosso poder. Gente, chame os caça-fantasma. Que Interessante, né? maravilha E é uma que experiência. instrução, Cláudio. Eu vou deixando você, Deixou. você encontrar a pessoa, você encontrar o carinho, você encontrar as coisas. E quando você assusta, você abre os seus olhos. Agora, o mais legal de tudo, Cláudio, quando as pessoas vão até a minha clínica, quando vocês me chamam aqui, vocês tomam uma decisão consciente e racional. Acho que pode ser legal. Quando seu dedo cola, você fala assim: eita, Que é isso? coisa aqui. Isso é o seu subconsciente. Então aquelas travas na série que te atrapalham de chegar, elas funcionam dessa forma. Você não tem consciência de que elas estão chegando. Você simplesmente tenta fazer alguma coisa e parece que te puxa. Você vai fazer alguma coisa, vem uma vozinha e fala: não, nem tenta. Ou então você acorda e fala: hoje eu mereço ficar em casa. Então, são os nossos padrões inconscientes sendo repetidos a vida inteira na nossa vida, a gente não tomando consciência deles, até que dói tanto que você fala: eu preciso mudar. Onde que eu vou buscar essa mudança? A hipnoterapia talvez é uma das mais rápidas. Por quê? Porque ela trabalha com esse subconsciente. Vou perguntar para essa força que colou seu dedo, Cláudio. Quais são os grandes medos da vida do Cláudio? Aí é por isso que a hipnose gera tanto medo, Luiz. O cara fala: o que eu vou enxergar dentro dos meus medos? Os medos que você tem. O que eu vou enxergar dos meus traumas? Aqueles que te aconteceram. Não se cria nada aí dentro. Mas a gente revela coisas que estão presas. Eu precisei ver meu pai morrendo, levar a bolada pra eu poder resolver meu problema. Então, foi doloroso pra caramba pra mim. Mas despontou minha vida de uma forma que não tinha despontado até os 30. Então, foram 12 anos assim, onde eu conquistei coisas que eu passei 30 anos pelejando pra tentar. Um dos melhores podcasts que a gente vivenciou aqui no Pode Seguir. E dia sensacional.
Não é não, Luiz? Muito bom, muito bom. Nós chegamos aqui e falei assim, eita. Mas, Douglas, pô, você acredita que a gente tem um script aqui E nem precisou. e nem precisou? E a gente sabe que tem conversa para mais 1, 2 podcasts e já prepara a sua agenda aí, porque com certeza nós vamos trocar muitas ideias ainda. Então, Eu achei sabe aí, que nós isso- podemos também pegar um momento da transição dele, né? Da mágica. Conhecer Conhecer o Douglas aí por completo, né? O primeiro curso de hipnose que eu dei foi para mágicos. Foi. Porque eu usava elementos da mágica para testar se a pessoa era altamente hipnotizável. Então sempre pensei muito fora da casinha. Isso me levou a ser um terapeuta diferenciado. não, o seu trabalho é muito diferenciado, muito legal. É bom, né? Porque o cara, ele passou por dois tipos aí de hipnose. Então, ou seja, ele sabe... E conduziu super bem, foi Consegue foi conduzir. leve, quebrou, Isso, né? Quebrou, quando eu falo quebrou, é essas barreiras que a gente mesmo se coloca e acaba atrapalhando o processo. Deixou a gente tranquilo, leve, para que acontecesse o que aconteceu aqui. Foi, para mim, que foi surreal, e eu agradeço muito hoje a sua participação aqui no Pode Seguir. Foi um episódio extraordinário, de muito esclarecimento pra gente, e que, com certeza, vai render muitos cortes e comentários nesse nosso trabalho. Meu amigo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais a sua participação aqui. Nacélio, você já sabe o endereço, já tem a chave. Então vai deixar pra hipnotizar o Nacelle no próximo episódio? Não, vou ter que deixar para hipnotizado. Dá tempo ainda? Eu consigo fazer isso? Nacélio? Vocês dois. Ô, Diogão. Eu sou bem rapidinho pra você no hipnotizar. próximo, vamos pro Não, peraí. próximo. Pode ir, deixou. Não, deixou. Quero ver isso agora. Deixou. Agora é a hora. Eu não tô nem não. Eu quero participar. Deixar aqui. Se você não quiser, eu quero. Ah, Eu quero que o Cláudio se prontifique nesse momento. Então vai. Cláudio se lá. Eu queria. Nossa, mãe, Tchau. família. Mas a gente fizer uma reconfiguração aqui, eu ficar próximo do Cláudio ali, fica bem enquadrado? Não, você lembra? Fica, pode vir. Também, pode vir. Enquadra aí, o Luizão fica aqui. Oi, Luiz, aí você finaliza aí qualquer coisa. Marcelo e Luiz pularam fora desse negócio aí. Amanhã, lá na Segura, a festa, né? Diogão, não deixa perder nada, hein, velho? O que eu tenho que mexer no microfone aqui? Aham. Luiz tá com retorno também, eu também tô. Não, tô não. Não. A gente divide o microfone. Aqui eu posso... Pegou, encaixou os dois aí na câmera? Fica pertinho do Cláudio aqui. Beleza. Certeza que ele não... Peraí, aqui, ó. Opa. Aqui, beleza? Ai. Qualquer coisa você divide com o Nacelle ali, ó. Bem Eu perto aí? de mim. O retorno atrapalha? Não. Você tá rindo do outro lado, né, Diogo? Você vai... Eu não tô vendo a sua cara, não, mas eu sei, pela cara do Luiz na expectativa aqui, o Nacélio rindo, dá um close aí no Luiz, na expectativa dele, e olha o Nacélio. Nacélio, grava aí. Tô gravando. É agora. Tô nesse. Já manda aqui, pronto. Eu sou todo seu. Ui. Cláudio, te hipnotizar agora. Tem alguma sensação, alguma experiência que você gostaria de viver? Por exemplo, sei lá, tipo aquele negócio de perder um umbigo, ver um famoso, ter uma sensação agradável. Sei lá, normalmente quando eu faço evento, as pessoas falam assim, no evento que eu tava medieval, que eu comentei com você. Eu queria ver o Ragnar Lothbrok. Eu queria sentir que eu tô numa feira medieval de verdade. Eu queria ver um dragão, eu queria sentir alguma coisa. Eu quero estar num show da minha banda favorita. Qual? Eu quero estar no show... Pô, tem duas, mas eu quero estar no show do Sepultura. Sepultura? É. Max Cavaleira? Não quero essa agora. Derek. Derek Predator Green. Isso. Esse é desafio. Quero estar no show do Sepultura agora. Agora, boa. Eu não vou levantar cantando aqui, não, porque Não, o inglês é horroroso. Eu vou deixar acontecer na sua mente. Tá, As pessoas vão ver suas reações aqui fora. sim, Aí você vai só, assim como você sentiu os dedos colados, você vai deixar as coisas acontecerem aí dentro. sim, Beleza? sim. Então eu vou tirar seu microfone, você vai precisar falar agora não. Tá? Dá sua mãozinha aqui, Cláudio, por favor. Essa aqui. Olha pra cá. Olha pra cá. Escolhe uma linha. Daqui a pouco, Cláudio, você vai imaginar que essa linha vai magicamente começar a ser atraída pra sua testa. E é estranho, você já percebeu que o dedinho começou a tremer.
algumas coisas estranhas começam a acontecer com você, mas essas sensações estranhas, elas vão relaxando o seu corpo e a sua mente. Aí, começou a acontecer agora. Isso. E conforme essas coisas vão acontecendo, parece que às vezes a visão fica um pouco turva, parece que vai dando uma sensação de sono tomando conta de você. Isso. E conforme a sensação de sono vai acontecendo, vai deixando os olhos ficarem pesados. Isso, muito bom. Cada vez mais pesados. Ótimo. Eu vou tocar na sua mão, porque quando eu botar até 3, deixa os olhos ficarem tão pesados. Isso. E no 3 eles se fecham. 1, 2, 3. Muito bom. Isso, a mão se aproxima. Perfeito, Cláudio. Isso, agora eu vou contar até 3, a mão cai pesada. 1, 2, 3. Ótimo. Estou te segurando. Perfeito. E agora imagina uma sensação de paz, calma e tranquilidade tomando conta de você. Isso. Você está no topo de uma linda e segura escada com 10 degraus. Lá embaixo está a sua cama, um lugar de paz. Isso, um lugar que você quer estar. E conforme eu contar de 10 até 1, você vai descendo esses degraus até a sua cama. 10, corpo pesado. 9, mais relaxado. Isso. 8, 7, 6, 5, estamos na metade da escada. Quando eu contar no 1, você vai fisicamente se colocar no estado de quase sono, dormindo. E sua mente no estado de quase sonho, sonhando. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bom, perfeito. E nesse sonho mágico agora, quando eu contar até 3, na sua mente vai surgir fantasticamente um show. Show de Sepultura. Aquele show maravilhoso que você deita, cantando. Aquela voz maravilhosa. O 3, 1, 2, 3. Acontecendo aí dentro. Deixa rolar. Deixa surgir. Eu também gosto de Sepultura. Isso. Ótimo. Aqui fora vai se passar 1 minuto aí dentro o show inteiro. 1, 2, 3. E até eu tocar de novo nos seus ombros, você tá aí no show. O tempo do nosso subconsciente é diferente. Aí a gente sonha, a gente dormiu 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, e parece que passou uma vida lá dentro do sonho. Nesse 1 minuto, mais ou menos aqui, ele vai estar dentro dele sentindo o show. Eu vou dar ele algo a mais. Vou pedir para ele se imaginar no camarim, trocando uma ideia com essas pessoas que ele gosta tanto. Porque ele vai se despertar dessa viagem com a sensação de que ele é capaz de alcançar o que ele quiser na vida dele. Muito bom, ótimo. O show vai acabando e algumas pessoas são selecionadas para ir para o camarim, você é uma delas. Então no 3 você está no camarim. E dessa vez era uma reunião especial. Paulo Xisto tá aí, tá o Max Cavaleira, tá todo mundo. E você tem a oportunidade de tirar uma foto com cada um deles, de expressar o quanto eles foram importantes na sua informação enquanto pessoa. E mais do que isso, guardar dentro de você, meu amigo, a sensação de que você é capaz de alcançar tudo o que você quiser. E quando eu contar até 3, você vai despertar deste sonho. Mas ele foi tão real aí dentro que a sensação vai permanecer real mesmo depois de você se lembrar de tudo que aconteceu. Nada é impossível para você. No 3, você vai acordar se lembrando de tudo, se sentindo maravilhosamente bem. 1, sente o corpo voltando ao normal agora. Respiração e batimentos cardíacos voltam ao normal. 2, preparando para despertar e se lembrando de tudo, se sentindo maravilhosamente bem. E 3, pode acordar. Peraí. Participa. Não, uma salva de palmas, né? Peraí, porque eu tava lá. Peraí, porque eu tava lá. Peraí, que eu tava lá. Eu tirei até um fotão bom, velho. Os caras aqui, eu vi... Você fraga, você... E eu tô cansado. Aí bateu cabeça 1h30 lá. Mas ficou no show pulando 1h30. Ô, Diogão, você apaga isso aí, pelo amor de Deus. Bom demais, né, cara? Muito amigo bom, meu. muito bom. Muito legal, muito legal. Aí, Antunes, ele é do Cifra Clube. Eu hipnotizei ele numa live, ele se viu no show dos Beatles. Ai, E o baterista deles era fã do Travis, do Blink-182. ai. Aí fiz isso no pessoal, o pessoal endoidou. E eles falaram, velho, daqui pra frente, absurdo, tanto que a gente conseguiu despontar.
Porque você sente que você tocou ali com seus ídolos, velho. Então, ou seja, isso é bom pra caramba em qualquer coisa. Aí voltei. Bom, né, velho? Ó, Dá- eu vi tudo. A gente imagina coisas. E eu tentei fugir, olhar pra cara do Luiz aqui e falei assim: ele tá querendo rir da minha cara. Eu tô olhando. Eu vou aproveitar aqui, E vai fazer com você também, né, Marcelo? como a gente já estamos no finalzinho aí. Não, ele me dá mais uns 5 minutos. Mas isso é para um próximo episódio. Já pra deixar claro aqui mesmo. É sério. Assim, Aí. é para o bem da felicidade. O Douglas só volta aqui se o Luiz e o Narcélio passarem por essa mesma sensação. O Diogo também. E o Diogão também, viu, Diogo? Você vai vir aqui no intervalo e vai fazer essa mesma experiência aqui, tá? Você tá achando o quê, meu amigo? É isso aí. Como você descreve isso, Cláudio? Não, É indescritível. é indescritível. A sensação Gente, que eu tava lá. É isso que eu tava lá. É que eu vi o palco. Eu bati cabeça e não tava sozinho batendo. Minha vasta cabeleira jogando pra lá e pra cá. Assim, É uma olha pra você ver, colocou até cabelo. Não, A alucinação foi muito. isso é muito hipnose, né? Isso é um milagre, né? Fazendo uma correlação, Cláudio, o que acontece? Sei lá, a pessoa sofreu um acidente de carro. Eu levo ela naquele dia e tento encontrar o gatilho que fez com que ela tivesse medo dali pra frente. A gente encontra, ressignifica aquilo que você falou, Anacélio. E aí ela desperta que essa sensação foi real, mudou, tô diferente e daqui pra frente eu alcanço o que eu quiser. É verdade. Exato. E como eu estava falando, né, no próximo episódio aí, Temos um corredor. Temos um amarelão, temos um... Ô, Diogo, nós temos quantos minutinhos? Fala a verdade, Bra. 5 minutos? Ele me deu 5 minutos. Ô, Nacélio, eu não vou esperar o próximo episódio, não. Você vai trocar comigo aqui. não, mas é um papo longo, é um papo longo. Inclusive, esse episódio pode ser um episódio que a gente vai falar mais. O Nacélio travou aqui. Não. Só que ele vai se preparar melhor. Eu tô achando que o ambiente que ele vai querer estar... Falou logo que eu quero nas minhas. Eu acho que esse episódio é 18 mais o episódio do Nacélio. Ai. Ligou. Gente, Talvez pode ser um tema interessante, como a gente estava falando em um dos episódios, né? A gente fala também para muitos alunos, né? A gente também projeta aí coisas boas para ensinar também, né? Sim. A escola, os pais, as mães. A gente pode fazer um exercício no próximo para poder ajudar a criança a se projetar nesse futuro passando de. Isso, exatamente. E aí a gente trazer mesmo aí alguma experiência. Se eu posso colocar à disposição, porque você vai... eu já... Sei não, mas como eu já fui professor, né? Então, assim, por 8 anos, então eu via muito isso dentro de sala de aula. Então, a gente trazer um pouco da experiência de sala de aula e trabalhar um pouco essa parte da terapia, hipnoterapia. Isso. Então, um convite aí especial mesmo. Os primeiros shows que eu fiz foi em escola. Eu fazia oficinas pedagógicas junto ao professor Givanildo. Eu estava na escola Anne Frank, é considerada, infelizmente, das piores escolas, foi considerada durante muito tempo, hoje em dia eu estou fora do mercado, não sei. Os índices menores na escola, não das piores, né? Não vamos considerar como uma pior escola, vamos considerar como, naquele momento, naquele recorte, aconteciam algumas coisas que interferiam no processo educacional da escola. E aconteceu um negócio fantástico, por dizer algumas crianças lá, que elas eram consideradas crianças problema, e no final fiz uma brincadeira dessa. Delas se verem no futuro, conquistando alguma coisa. Exato, e tal. É isso aí. Quando eu voltei na escola, uma dessas meninas me correu, me abraçou assim e falou: professor, eu tirei nota boa depois daquele dia e minha mãe gostou tanto, eu fiquei tão orgulhosa de mim mesmo. Aí essa menina começou a me seguir na escola para todo lugar que eu ia. Então aquela brincadeira mostrou que não tem escola ruim, não tem aluno ruim. Isso. Tem momentos ruins. Então as pessoas ali, aquelas que estão por trás de um gabinete, alguma coisa, categorizavam aquela E criança. esse julgamento, ele pode ser muito cruel, né? Exato. Ele E pode chega ser muito cruel alguém pra que fala assim, criança. deixa eu te mostrar Porque ela que se pode ser considera dessa diferente. forma.
Vou te mostrar que pode ser diferente. Ela mergulha dentro dela, encontra algo positivo, e isso muda a trajetória dela na escola, a ponto da mãe falar que tem orgulho e a criança sentir orgulho dela mesma. Olha que absurdo, cara. É exatamente. Exatamente isso. Eu gosto desse assunto, né? Porque já passou na minha mão, sim. Ou seja, eu já dei aula aí para mais ou menos umas 50 turmas durante o tempo, né? E isso foi mais de 5.000 alunos. E cada um aí tem uma necessidade muito especial, até mesmo de tratamento. Que eu falo assim, o comportamento a gente consegue ver cada um, e cada um tem uma necessidade específica. Com certeza. E a gente precisa ficar atento, né? E a gente também Sempre tem... um bom papo dentro de uma... sempre levar um bom papo, a gente consegue extrair coisas boas das pessoas, né? Tive casos aí de alunos que tava chegando à beira da desistência de tudo. E eu sentar, conversar e, tipo, mostrar onde ele pode correr atrás, até mesmo, ó, você quer saber mais sobre você, então busque aí um psicólogo. Aí talvez a hipnoterapia aí seria uma boa... Às vezes tudo que ele precisa é de uma mensagem de incentivo. Isso, de incentivo. É a dona Hebe na primeira série falando comigo, cara, você vai ser o que você quiser. É essa que é a ideia, né? De mostrar que tem um lado, tem sempre coisas boas. A gente pode estar passando por uma série de dificuldades e que coisas boas vão acontecer que a gente pode fazer elas melhorarem. Nacélio, obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui de volta. A casa sempre é sua. Luiz, Hoje o tema foi legal. hoje foi uma conversa muito bacana. Muito obrigado, Eu que Luizão. agradeço mais uma vez aí. Tamo junto. Tamo junto. Douglas, amigo, foi um prazer trocar essa ideia com você. Ainda bem que você voltou, desconsiderou aquele dia de chuva Ó, e voltou de novo. e antes de finalizar aí, deixa uma mensagem aí para os nossos queridos, né? Para os alunos, pais, mas o que você acha Para aí todo mundo que nos que é válido. que nos tá? conhece, nos assiste. Cara, eu gosto muito de uma frase que fala assim, a sua mente mente. Não confia muito nessas ideias que passam na sua cabeça de que você não é bom o suficiente, que não vai dar certo, que as coisas não vão funcionar do jeito que você gostaria. Tenta. Se esforça. Tudo que você tem pra se esforçar. Aí lá na frente você vê se deu certo ou não. Mas busca, tenta, faz mais uma vez. É isso aí. Isso aí. Deixa eu achar minha câmera aqui. Tá aqui? Tá aqui? Tá aqui depois desse momento? Beleza, Diogão. E você aí, antes de fechar o nosso podcast, tem sempre esse agradecimento especial para você, nosso associado aqui da Segura. Se isso acontece aqui é porque você é nosso associado e acredita nesse projeto. Então você que banca isso aqui, você que faz com que isso aqui aconteça. Continue sendo nosso associado, continue acreditando que as ações do bem podem realmente chegar às pessoas, que as ações do bem vão modificar as nossas situações. Então, a Segura agradece, a Segura Social agradece a você, nosso associado, que cuida de tudo isso aqui, que é o responsável, que é o patrocinador do Pode Seguir, o podcast da associação mais interativa do Brasil. Eu sou o Cláudio, hoje estiveram comigo aqui Nacélio, Luiz e Douglas, e eu fiz esse podcast agradecendo a todo mundo. Um abraço, até a próxima, valeu demais, salve de palmas para nós aqui, salve de palmas para vocês. Diogão, manda aquela luz bacana pra cá. Valeu! Bibi.